Rafael Moura tinha uma regra simples para a expedição: equipe confirmada, rota definida, sem surpresa de última hora. A surpresa havia chegado na véspera da partida por e-mail do coordenador da universidade. Uma linha só, sem cerimônia. Doutora Camila Rezende embarcará com o grupo amanhã. Protocolo de coleta botânica. Acomodar nas paradas conforme necessidade dela. Ele havia lido 2 vezes. Acomodar conforme necessidade dela. Havia 11 anos guiando expedição em Mata Atlântica e Amazônia. Havia levado pesquisador, fotógrafo, documentarista, estudante de graduação que havia desmaiado no 2º dia de calor. Havia aprendido que cada variável extra no meio da floresta era um risco a mais para gerenciar. E bióloga de universidade chegando de última hora com protocolo próprio era, na experiência dele, sinônimo de paradas não planejadas, rotas alteradas e conflito de autoridade que a floresta não perdoava. Havia fechado o e-mail sem responder. Camila Rezende havia chegado no ponto de encontro às 6h42 da manhã com uma mochila grande, uma mochila média, um case de equipamento de coleta e o jeito de quem havia dormido bem e estava pronta para o dia antes de qualquer um dos outros. Rafael havia visto tudo isso do banco da van e havia feito aquela avaliação rápida que anos de floresta instalaram como reflexo: peso do equipamento, condicionamento físico aparente, tipo de bota, expressão de quem chegava querendo provar alguma coisa versus expressão de quem chegava para trabalhar. A bota era boa. O resto, ele ainda não sabia. Se você está aqui desde o começo, comenta agora de qual cidade você está assistindo. Fica, porque essa trilha vai longe. Ela havia chegado na janela dele antes de entrar na van. Bateu com 2 dedos no vidro. Ele desceu o vidro. Rafael Moura. Direta, sem aquecimento, os olhos avaliando ele da mesma forma que ele havia avaliado ela. Sim. Camila Rezende. Estendeu a mão. Precisamos combinar as paradas antes de sair. Tenho 3 pontos de coleta prioritários que precisam ser encaixados na rota. Ele havia ficado com a mão dela por um segundo. A rota já está definida. Eu sei. Por isso estou pedindo agora em vez de no meio da trilha. Os olhos nele, sem desvio. 15 minutos é suficiente. Havia algo na objetividade daquilo que era diferente do que ele havia esperado. Não a pesquisadora defensiva que chegava pedindo desculpa pela presença. Não a universitária que suavizava o pedido com sorriso. Era alguém que sabia o que precisava e tinha a competência de pedir sem drama. Ele havia saído da van. Os 15 minutos haviam durado 22. Não porque ela havia estendido, porque os pontos de coleta dela, quando colocados no mapa, tinham sobreposição com 2 paradas que ele já havia planejado por razões diferentes. Haviam combinado 3 ajustes. Nenhum dos 2 havia cedido mais do que o necessário. Havia entrado de volta na van sem comentar. Ela havia entrado atrás e ido para o banco do fundo sem olhar para ele de novo. O primeiro dia na floresta havia mostrado o que Rafael havia aprendido a ler em 6 horas de caminhada com alguém novo. Camila não era frágil. Havia carregado o próprio peso sem reclamar. E o equipamento de coleta era pesado. Ele havia checado na saída e havia calculado que ela estava com pelo menos 18 quilos. Havia mantido o ritmo da equipe durante o dia inteiro, sem pedir parada adicional. Havia cruzado o córrego sem hesitar quando ele havia demonstrado o ângulo correto de travessia para o grupo. Havia cruzado antes que ele terminasse de explicar, usando exatamente o ângulo certo, o que havia tirado a palavra da boca dele. Havia também parado 4 vezes por conta própria para a coleta. Não havia pedido autorização. Havia parado, havia feito o que precisava ser feito com a eficiência de quem sabia o que estava fazendo. Havia voltado para o grupo em menos de 3 minutos cada vez. Na 4ª parada, Rafael havia ficado de braços cruzados, olhando para ela agachada no chão com o kit de coleta. A equipe não pode esperar cada vez que você... 2 minutos e 46 segundos. Ela não havia levantado os olhos da amostra. Nas outras 3 vezes, havia fechado o recipiente,
Havia guardado, havia se levantado. Quanto tempo você considera aceitável? Ele havia ficado com aquilo. 2 minutos e 46. A voz dele depois de um segundo. Então estamos alinhados. Havia ido para a frente do grupo com o passo de quem havia encerrado a conversa. À noite, no acampamento, o grupo havia se distribuído em volta da fogueira com a naturalidade de pessoas que dividiam espaço pequeno e haviam chegado num equilíbrio tácito. Marcos e Juliana, os 2 outros pesquisadores, haviam ficado de um lado. Pedro, o assistente de campo de Rafael, havia ficado do outro com os mapas. Rafael havia ficado verificando o equipamento. Camila havia montado o mini laboratório de campo que ela havia carregado na mochila média. Uma superfície de trabalho portátil, iluminação específica, o kit de preservação das amostras do dia. Havia trabalhado em silêncio por 40 minutos, com aquela concentração que ele havia notado no mapa pela manhã. Você fez especialização onde? A pergunta havia saído antes de ele calcular se queria fazê-la. Ela havia levantado os olhos. USP, doutorado em Ecologia Vegetal Tropical. Havia voltado para o trabalho. Você? Não fiz especialização? Eu sei. O tom neutro, sem ironia. Perguntei por curiosidade. Ele havia ficado com aquilo por um segundo. Então, o que você sabe sobre mim? Li seu histórico antes de embarcar. Havia guardado o kit, havia virado para ele com a expressão direta de sempre. 11 anos de campo. Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal. Taxa de ocorrência 0 em 12 expedições documentadas. Uma pausa. É o melhor histórico que vi num guia. Rafael havia ficado completamente parado. Havia esperado provocação e havia recebido dado. Havia esperado o tipo de comentário que pesquisador de universidade fazia para guia de campo. A gentileza condescendente de quem estava no território do outro e se comportava como se estivesse fazendo favor. E havia recebido avaliação técnica honesta. Obrigado. Havia saído mais rígido do que pretendia. Não é elogio. Os olhos dela nele. É porque concordei em vir numa expedição com guia que eu não escolhi. Geralmente escolho. Havia ido para a barraca antes que ele respondesse. Rafael havia ficado com o equipamento na mão, olhando para a barraca fechada dela. Havia 11 anos conhecendo a floresta melhor do que a maioria das pessoas que entravam nela. Havia aprendido a ler trilha, animal, clima, risco. Havia aprendido a ler pessoa também. Em 6 horas de caminhada, normalmente sabia o que tinha na mão. Camila Rezende havia passado o dia inteiro sem confirmar nenhuma das categorias que ele havia preparado para ela. Não era o que havia esperado. Não sabia ainda se era problema ou outra coisa. Pesquisas sobre conflito em ambientes de alta interdependência, como expedições remotas, mostram que a resistência inicial entre profissionais de áreas complementares raramente é sobre competência. É sobre autoridade. Quando 2 especialistas precisam dividir o mesmo espaço de decisão, sem hierarquia clara, o conflito que aparece nos primeiros dias é o sistema de cada um testando onde o outro cede. O problema é quando nenhum dos 2 cede, porque aí a floresta decide por eles. A chuva havia chegado na madrugada do 4º dia sem avisar. Não era garoa de fim de tarde. Era chuva de verdade. O tipo que fechava visibilidade a 5 metros e transformava a trilha em rio em menos de 20 minutos. Rafael havia acordado com o barulho antes do alarme, havia saído da barraca para checar o céu, havia voltado com a decisão já tomada. O grupo ficava. Havia comunicado no café da manhã com a voz de quem não estava abrindo para debate. Camila havia ficado com o caneco olhando para a copa das árvores. Quanto tempo? Depende do sistema. Rafael havia dobrado o mapa molhado. Pelo menos até o meio-dia, provavelmente o dia todo. Ela havia calculado em silêncio. Tenho 2 pontos de coleta que precisam ser feitos hoje. A janela de floração fecha amanhã. A floresta não espera janela de floração.
Eu sei. Os olhos nele, sem irritação. Por isso estou falando agora, e não reclamando depois. Marcos e Juliana haviam trocado o olhar. Pedro havia ficado muito interessado no próprio caneco. O dia fechado havia se instalado com aquela qualidade específica de confinamento. Barulho constante de chuva no teto das barracas, o cheiro de terra molhada entrando por todo lado, o espaço que havia parecido adequado para dormir, mas que encolhia quando precisava ser vivido o dia inteiro. Marcos e Juliana haviam se instalado com os laptops. Pedro havia dormido mais 2 horas. Rafael havia ficado na área coberta, verificando o equipamento que já havia verificado. Camila havia ficado trabalhando nas amostras. Em algum ponto do meio-dia, Rafael havia parado e ficado olhando para ela sem calcular que estava olhando. Havia algo no modo que ela trabalhava, a concentração que era parede para tudo ao redor, os movimentos precisos com o kit, a letra miúda no caderno de quem havia aprendido a economizar espaço em campo, que era diferente de qualquer pesquisador que havia levado antes. A maioria ficava nervosa quando a expedição parava. Camila parecia mais produtiva parada do que em movimento. Comenta agora de qual cidade você está assistindo. E conta. Você já ficou preso numa situação assim com alguém que não suportava? Você vai ficar olhando ou vai sentar? Ela não havia levantado os olhos do caderno. Havia puxado a cadeira dobrável do outro lado da mesa e sentado. Comenta agora de qual cidade você está assistindo. E conta. Você já ficou preso numa situação assim, com alguém que não suportava? O silêncio havia durado o tempo que ela levou para terminar a anotação. Depois, havia fechado o caderno. Havia ficado olhando para a chuva pela abertura da lona. Você já perdeu alguém em expedição? Não era pergunta. Ela estava chegando em alguma coisa de forma direta, do jeito que chegava em tudo. Ele havia ficado completamente parado. Por que você pergunta isso? Porque você gerencia risco de um jeito que vai além de protocolo. Os olhos dela nele. É pessoal, dá pra ver na forma que você checa cada pessoa antes de começar a trilha de manhã. Não é rotina, é outra coisa. Rafael havia ficado em silêncio. Havia aprendido, em 11 anos de campo, a não trazer isso para a expedição. Havia aprendido a função separada. O que havia acontecido em 2018 ficava em 2018. Havia ficado em silêncio tempo suficiente para que qualquer outro recuasse da pergunta. Camila havia ficado esperando. 2018. A voz mais baixa. Expedição fotográfica no Pantanal. Um dos fotógrafos havia entrado na água sem avisar para um ângulo melhor. Arrasto de corrente. Uma pausa. Eu estava a 30 metros. Não fui rápido o suficiente. Ela havia ficado com aquilo em silêncio. Não havia dito sinto muito. Havia ficado olhando para ele com aquela expressão que era, percebeu naquele momento, o modo dela de receber informação com o respeito que a informação merecia, sem encher o espaço com reação. Por isso você testa todo mundo nos primeiros dias. Direta, sem julgamento. Sim. E eu não passei no teste. Você não estava no roteiro. A voz dele. Não é a mesma coisa. Ela havia ficado com a distinção por 1 segundo. Depois, havia ido buscar a garrafa de água, havia colocado 2 copos na mesa, havia empurrado um para ele. Era um gesto pequeno. Só água. O tipo que não tinha hierarquia ou protocolo por baixo. Ele havia pegado o copo. E você? A voz mais baixa. Por que floresta? Com o currículo que você tem, podia estar em laboratório. O canto da boca dela não chegou a sorriso completo, foi na direção. Meu orientador me disse exatamente isso quando eu pedi o primeiro campo. E você foi assim mesmo. Fui. Os olhos nele com aquela qualidade que havia visto em outros momentos, mas que estava mais nítida agora. Não a pesquisadora com protocolo, a pessoa embaixo disso. Laboratório é onde você confirma o que a floresta já disse. Eu prefiro estar quando ela diz.
Havia na área coberta do acampamento com a chuva constante e os dois com o copo na mão, um espaço diferente de todos os espaços anteriores entre eles. Não era a tensão da rota discutida, não era o silêncio calculado da fogueira. Era o que ficava quando os dois paravam de ser o guia e a pesquisadora por tempo suficiente para ser outra coisa. A tarde havia passado com aquela qualidade específica de dia fechado que estica o tempo. Mais conversa do que haviam tido nos 4 dias anteriores somados. Havia descoberto que ela havia passado 3 meses na Amazônia colombiana 2 anos atrás. Havia descoberto que ela havia aprendido travessia de corredeira com um guia local que havia cobrado 2 dias de aula de botânica em troca. Você negociou aula de campo com guia local. Era o que eu tinha que ele queria. Os ombros dela. Funcionou. A chuva havia diminuído às 17 horas. Havia avaliado a possibilidade dos pontos de coleta dela. Havia ficou olhando para o mapa. Um dos 2 pontos é viável agora. Havia apontado. Se sair em 20 minutos e voltar antes de escurecer. Ela havia chegado ao lado dele para ver o mapa, próxima demais para o que havia sido a distância funcional dos últimos dias. Os ombros quase se tocando sobre a mesa. O cheiro de protetor solar e floresta, que era o cheiro de qualquer um depois de 4 dias de campo, mas que nela havia notado de forma diferente e havia arquivado sem nomear. Esse aqui. Havia apontado para o ponto mais próximo. 30 minutos de ida, 20 de coleta, 30 de volta. Dá. Rafael havia dobrado o mapa. Eu vou junto. Ela havia levantado os olhos para ele. Havia ficado com aquilo por um segundo, com aquela avaliação rápida que era o modo dela de processar antes de responder. Tudo bem. Havia ido buscar o kit. Haviam ido os 2, sem o grupo. Só eles, e a trilha molhada, e a garoa que ainda caía. Na volta, havia ficado escuro mais rápido que o calculado. Acenderam as lanternas, ajustaram o passo. Num ponto da trilha com um tronco caído cruzando um valão, ela havia escorregado no tronco molhado. Não havia caído. Havia perdido o equilíbrio por um segundo. O segundo em que a mão dele havia ido para o braço dela antes de qualquer pensamento. Havia segurado. Ela havia recuperado o apoio. Havia ficado parada por um segundo com a mão dele no braço e a lanterna apontando para o tronco molhado. Obrigada. Mais baixo que o normal. A mão dele havia ficado um segundo além do necessário. Não muito. O suficiente para que os 2 soubessem que havia ficado. Depois havia soltado. Havia cruzado o tronco primeiro. Havia ficado do outro lado com a mão estendida. Ela havia atravessado sem precisar da mão. Mas havia olhado para ele antes de cruzar. O olhar de 2 segundos, que não era avaliação técnica, era outro tipo de leitura. O tipo que ele havia aprendido a reconhecer e havia guardado sem nomear desde o primeiro dia. Haviam voltado ao acampamento sem falar sobre o tronco. Mas havia algo diferente nos 2 quando chegaram. A distância que havia sido padrão nos primeiros dias havia mudado de tamanho sem que nenhum dos 2 houvesse declarado que havia mudado. Pedro havia olhado para os 2 quando chegaram, havia olhado para Marcos, havia tomado o café em silêncio com o cuidado de quem havia notado alguma coisa e estava decidindo ser discreto. Pesquisas sobre formação de vínculo em ambientes de isolamento mostram que o momento de maior aproximação raramente é o de maior tensão. É o que vem depois, quando a adrenalina baixa e o que fica é só a presença do outro. O cérebro, em estado de relaxamento pós-risco, registra quem estava ao lado como aliado num nível mais profundo do que qualquer interação cotidiana alcança. O céu havia mudado de cor às 14 horas do 6º dia. Rafael havia notado antes de qualquer um, não pelo barômetro, mas pelo comportamento da floresta. Os pássaros haviam silenciado 20 minutos antes. As folhas haviam ficado quietas de um jeito que não era ausência de vento, mas antecipação dele. Havia um cheiro específico no ar, que qualquer pessoa com tempo suficiente de mata aprendia antes de entender o que era. Havia falado no rádio para Pedro.
Começa a montar o acampamento de emergência. 20 minutos. Havia virado para o grupo. Marcos, Juliana, Camila, que estavam num trecho de coleta a 200 metros do acampamento. Voltamos agora. Deixa o equipamento secundário. Camila havia olhado para o céu. Depois, para ele. Havia guardado o kit sem questionar. Haviam levado 12 minutos de volta. Rápido demais para a trilha com material. Mas Rafael havia escolhido o ritmo e o grupo havia acompanhado. Faltavam 50 metros para o acampamento quando o vento havia mudado de direção de forma abrupta. A tempestade havia chegado como parede. Em 15 segundos, a visibilidade havia caído para 3 metros. O vento havia dobrado o galho ao lado deles com o barulho de coisa quebrando. E a trilha havia desaparecido sob a água que caía horizontal. Rafael havia gritado para o grupo. Acampamento, juntos, agora! O galho havia caído antes de ele terminar a frase. Não havia atingido ninguém. Havia caído através da trilha entre ele e Camila de um lado e Marcos e Juliana do outro, fechando o trecho de 5 metros como uma porta. Havia ouvido Juliana do outro lado. Estamos bem. Vamos para o acampamento. Vai! Pedro está lá! A voz dele no limite do que conseguia projetar no vento. Depois, havia só a tempestade. Havia virado para Camila. Ela estava de pé com a mochila no ombro e a expressão que ele havia aprendido em 6 dias. Não pânico, avaliação. Os olhos na barreira de galho e depois nele com a pergunta implícita. Não dá para cruzar com a tempestade assim. A voz mais perto do ouvido dela do que o normal porque o barulho exigia. Precisamos de abrigo aqui. Tem um afloramento rochoso a uns 100 metros para leste. Havia apontado. Vi na subida. 11 anos de floresta dizendo que afloramento rochoso era o melhor abrigo disponível em tempestade densa, e o fato de que ela havia notado o afloramento e havia guardado essa informação sem ser solicitada. Vai na frente. Ele havia dito. Ela havia ido. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está, porque essa noite vai mudar tudo. O afloramento era melhor do que ele havia esperado. Uma formação de pedra que criava uma cavidade baixa, mas suficiente para 2 adultos com mochila, com inclinação que mandava a água para fora. Camila havia entrado primeiro, havia avaliado o espaço, havia começado a organizar antes de ele terminar de chegar. Haviam trabalhado em silêncio, não o silêncio tenso dos primeiros dias, o silêncio funcional de 2 profissionais com tarefa urgente. Ele havia montado a lona sobre a abertura com os pinos de emergência. Ela havia organizado o interior. Havia separado o que estava molhado do que precisava ficar seco. Havia montado os sacos de dormir no único ângulo que funcionava naquele espaço. O único ângulo os colocava lado a lado, com menos de 40 centímetros entre eles. Nenhum dos 2 havia comentado. A tempestade havia durado 3 horas. Haviam ficado na cavidade, com as lanternas desligadas para economizar bateria, no escuro que a floresta fazia, depois de tempestade pesada, ouvindo a chuva diminuir por graus. O rádio havia tentado uma vez. Estática. Sem sinal. Pedro sabe o protocolo. Rafael havia dito para o escuro. Vai esperar até amanhã antes de acionar qualquer coisa. Eu sei o protocolo também. A voz dela perto, sem a projeção necessária no dia normal. Você me mandou ler antes de embarcar. Você leu. Li tudo que você mandou. Uma pausa. E algumas coisas que você não mandou. Havia ficado processando aquilo enquanto a chuva diminuía, que ela havia chegado preparada de um jeito que ia além do que ele havia exigido, que havia estudado mais sem mencionar. Por que você não disse? Porque você já havia decidido o que eu era antes de eu abrir a boca. Sem acusação, só dado. Não adiantaria. Havia ficado em silêncio com aquilo. Era verdade. Havia decidido nos primeiros 2 minutos, a mochila grande, o equipamento, a universidade,
Tudo havia cabido numa categoria preparada antes dela chegar. E havia passado os primeiros dias procurando confirmação em vez de informação. Fui injusto. A frase havia saído mais fácil do que esperava. Um pouco. Mais do que um pouco. Mais do que um pouco. Havia concordado sem suavizar. A floresta havia ficado quieta ao redor. Aquela qualidade pós-tempestade, mais densa, mais presente. Haviam ficado no escuro da cavidade, com os sacos de dormir lado a lado e a conversa chegando num lugar que nenhuma das conversas anteriores havia chegado. Depois de um tempo, ela havia dito: "Você checou o meu joelho." Ele havia ficado parado. O quê? No terceiro dia, quando eu escorreguei no barro. Você estava a 15 metros, você viu. E quando chegou no acampamento, você perguntou para o Pedro como estava meu joelho. Uma pausa. Você achou que eu não ia notar. Pedro não sabe guardar segredo. A voz dele depois de um segundo. Aparentemente não. O traço de algo no tom dela, que não era sorriso, mas estava na direção. Haviam ficado em silêncio por um tempo, que não tinha o peso dos silêncios anteriores. Depois, ele havia sentido o movimento dela. O ajuste de posição de quem está num espaço pequeno. O ombro dela havia ficado encostado no ombro dele. Não havia recuado. Ele havia ficado parado. A floresta havia ficado quieta ao redor dos dois. Rafael. A voz dela no volume que o espaço fechado pedia. Sim. Se a gente sair disso amanhã. Uma pausa de 2 segundos. Você vai voltar a ser o guia arrogante que não me suporta? Não. Direto. Sem construção. Bom. O ombro dela ainda no ombro dele. Porque eu também não vou voltar a ser a pesquisadora que finge que você não existe. Haviam ficado assim, no afloramento rochoso, na floresta pós-tempestade, com os sacos de dormir lado a lado e o ombro dela no ombro dele, e a conversa chegando num lugar que nenhuma das brigas anteriores havia chegado. Haviam dormido. Não havia sido planejado. Havia sido o cansaço de 6 dias de expedição, mais 3 horas de tempestade chegando de uma vez. Os dois adormecendo no escuro da floresta, com a distância entre eles menor do que havia sido em qualquer momento desde o primeiro dia. Rafael havia acordado antes do amanhecer. Havia ficado olhando para o escuro da cavidade por um tempo com aquela clareza específica de quem dorme bem e acorda sabendo onde está antes de abrir os olhos. Havia dormido, com ela ao lado, sem o alerta que mantinha ligado em campo há 11 anos. Havia ficado com aquilo por um longo tempo antes de qualquer outra coisa. Pesquisas sobre formação de vínculo em situações de risco compartilhado mostram que o sistema nervoso registra quem estava presente no perigo como aliado num nível mais profundo do que qualquer interação cotidiana alcança. Não é romantismo. É o cérebro fazendo o que foi construído para fazer. O problema é que esse registro não distingue contexto. Leva para casa junto com a mochila molhada e a lanterna com pilha fraca e tudo mais que vem da floresta. Rafael havia acordado com o som da floresta voltando ao normal. Esse era o sinal mais confiável depois de tempestade pesada. Não o céu, não a chuva que cessava, mas o momento em que os pássaros retomavam. A floresta testava primeiro, depois declarava. Havia aprendido isso no 2º ano de campo e nunca havia precisado de instrumento para confirmar. Camila ainda dormia. Havia ficado olhando para ela por um momento, não como avaliação, como a observação de quem acabou de perceber algo que havia estado presente o tempo todo e que só ficava visível quando a guarda baixava. Havia nela, dormindo, a mesma qualidade que havia no trabalho dela. Sem desperdício, sem afetação, só o que era. Havia se levantado devagar para não acordar. Havia saído da cavidade. Havia avaliado o afloramento. Havia olhado para a floresta pós-tempestade. A árvore caída que havia bloqueado a trilha estava lá. Daria para contornar pelo lado esquerdo, mais 20 minutos, mas viável. Havia tentado o rádio uma vez,
estática, mais limpa. Mais 1 hora e o sinal voltava. Camila havia saído 15 minutos depois com o kit de campo já organizado na mochila. Havia arrumado as coisas antes de dormir. Havia percebido agora o gesto de quem sabia que, de manhã, o tempo era de saída, não de organização. Sinal? Direta, sem aquecimento de manhã. Mais 1 hora. Havia passado a garrafa de água. Ela havia bebido, devolvido. Havia ido para o perímetro do afloramento, avaliar a floresta com o mesmo olhar que ele havia usado. Haviam ficado lado a lado por um momento, os dois olhando para a mesma direção, lendo o mesmo ambiente com ferramentas diferentes. Pela esquerda, ela havia apontado para o contorno da árvore caída. Pela esquerda, havia confirmado. Haviam começado a desmontar o acampamento de emergência. O problema havia aparecido 40 minutos depois, quando já estavam em movimento de volta ao acampamento principal. A trilha pelo contorno havia passado por um trecho que a tempestade havia transformado. O solo encharcado de argila havia criado uma superfície instável sobre um declive, que não estava no mapa porque não havia declive ali antes. Havia sido erosão de uma noite só. Rafael havia parado no limite do trecho. Havia avaliado. 15 metros de argila sobre declive de uns 30 graus. Do outro lado, trilha firme. Dava para contornar. Mais 40 minutos pela crista. Era a escolha segura. Havia virado para comunicar. Camila estava olhando para o declive com aquela expressão de cálculo. Tem uma linha firme na borda direita. Vai segurar. Provavelmente, havia ficado com ela. Ou não. Você viu a raiz exposta no terço do meio. Havia apontado. Ancora o pé ali, distribui o peso para a pedra que aparece no final. 12 metros efetivos, não 15. Havia olhado de novo com o que ela havia descrito. Havia a raiz, havia a pedra. Comenta aqui de qual cidade você está. E você conseguiria trabalhar com alguém assim, sabendo o que está sentindo e fingindo que não está? Você fez travessia de erosão antes, com o guia da Amazônia colombiana, o canto da boca, 2 dias de aula de botânica. Havia avaliado o tempo. O contorno levaria 40 minutos extras. O sinal do rádio estava voltando. Pedro havia passado a noite sem notícia deles. Eu vou primeiro, havia dito. Eu sei o caminho melhor que você. Direta, sem arrogância. Fui eu que identifiquei. Por isso você vai segundo. Firme, direto. Se eu escorregar, você não cai junto. Se você for primeiro e eu precisar segurar. Havia ficado com ela. Fico em posição melhor no lado que eu já conheço. Ela havia avaliado o argumento por 2 segundos. Tudo bem. Havia dado espaço. Ele havia atravessado primeiro. A raiz havia segurado exatamente onde ela havia dito. A pedra estava firme no final. Havia chegado do outro lado, havia se virado, havia ficado posicionado. Ela havia começado. Os primeiros 6 metros haviam ido bem. O passo calibrado, o peso distribuído, a leitura do solo feita com precisão de quem havia aprendido em condição pior. No 7º metro, onde a argila estava mais profunda, o pé esquerdo havia afundado mais do que o esperado. Ela havia se ajustado, rápido, sem parar. Havia alcançado a raiz, havia ancorado, havia continuado. Rafael havia ficado com a respiração suspensa durante aqueles 2 segundos de ajuste. Ela havia chegado do outro lado. Haviam ficado parados no trecho firme, um de frente para o outro, com o declive de argila atrás dela. A bota esquerda coberta de argila até o tornozelo. Ela havia olhado para baixo, havia olhado para ele. O pé afundou mais do que calculei. Tom de análise, não de desculpa. Vi. A voz dele. Você se ajustou bem. Ela havia ficado com aquilo. Não era elogio no vocabulário dele, era dado, e ela havia aprendido a diferença. A mão dele havia ido para o ombro dela. Não o toque rápido de depois do tronco molhado, mais lento, mais deliberado. Havia ficado ali.
Ela havia olhado para a mão, depois para ele. Rafael. A voz direta, do jeito que chegava em tudo. Sim. Na noite passada. Sem preâmbulo. O ombro. Havia ficado com aquilo por um segundo. O ombro. Havia confirmado. Ela havia ficado com a confirmação. Depois havia seguido pela trilha. Ele havia ficado parado por um momento antes de seguir. Havia 11 anos de floresta. Havia aprendido a ler terreno, animal, clima, risco, pessoa. Havia a noite no afloramento, e o ombro dela no ombro dele, e o sono sem alerta, e agora a argila na bota, e a mão no ombro dela, e os olhos dela sem desvio. Havia seguido. O acampamento havia aparecido pela copa das árvores 20 minutos depois. Pedro havia estado de vigia. Havia visto as 2 lanternas chegando e havia ido ao encontro deles com aquela expressão de alívio que tentava disfarçar como checagem profissional. Os olhos haviam varrido os 2 rapidamente, verificando o ferimento antes de qualquer outra coisa. Estão bem, havia dito para si mesmo mais do que para eles. Estamos bem, havia confirmado Rafael. Marcos e Juliana haviam saído da barraca. Havia o café, que Pedro havia deixado no fogareiro. Havia o briefing rápido de situação dos 2 lados. Havia o inventário de equipamento. Em algum momento do briefing, Camila havia ido até a barraca dela buscar roupa seca para trocar a bota. Pedro havia ficado ao lado de Rafael com o caneco. Havia ficado em silêncio por um momento adequado. Ficaram bem lá fora. Havia dito, neutro demais para ser neutro. Ficamos. Rafael havia tomado o café. Pedro havia tomado o dele. Havia olhado para a barraca de Camila, havia olhado de volta para Rafael com a expressão de quem sabia exatamente o que não estava sendo dito, e havia decidido, por respeito ou por prudência, não dizer também. Havia ido verificar o equipamento. Rafael havia ficado com o caneco olhando para a barraca de Camila, com a porta fechada, e a floresta ao redor com aquela qualidade pós-tempestade que não durava. Em algumas horas estaria de volta ao normal, como se a noite anterior não houvesse acontecido. Como se... Pesquisas sobre tomada de decisão em ambiente de risco mostram que o que uma pessoa faz quando não há plateia é a informação mais confiável sobre quem ela é. Protocolos e currículos dizem o que a pessoa treinou para ser. O momento de risco real, a travessia de argila, o afloramento na tempestade, os 2 segundos de ajuste no 7º metro, diz o que a pessoa é quando o treinamento termina e começa o instinto. Rafael havia levado 6 dias para parar de procurar confirmação do que havia decidido que ela era e começar a ver o que ela mostrava. A floresta havia acelerado esse processo da forma que sempre acelerava tudo, tirando o que era desnecessário e deixando só o que resistia. O 8º dia havia começado com o tipo de clareza que a floresta oferecia raramente. Céu aberto, temperatura suportável, a trilha firme depois de 2 dias de solo, absorvendo o excesso da tempestade. Era o dia de retorno. A expedição terminava no 9º dia. O grupo precisava chegar ao ponto de extração até o meio-dia seguinte. Havia margem. Havia pela primeira vez em 8 dias algo próximo de folga. Rafael havia dado o briefing com a precisão de sempre. Rota, ritmo, paradas, protocolo de comunicação. A equipe havia ouvido com a atenção de grupo que havia aprendido o jeito dele ao longo da semana. Camila havia ficado ao lado dele durante o briefing pela primeira vez. Não do lado oposto como nos primeiros dias, não atrás como quando estava no modo pesquisadora. Do lado. Com o mapa que ele havia espalhado, adicionando a marcação dos 2 pontos de coleta finais que ela havia pedido para o caminho de volta. Pedro havia notado. Havia ficado muito interessado no mapa. A manhã havia transcorrido com aquela qualidade de expedição chegando ao fim. O grupo mais solto, as conversas mais longas nas paradas. Marcos e Juliana haviam completado a coleta de dados. Pedro havia encontrado a espécie de inseto que havia procurado desde o 2º dia.
Camila havia feito a última coleta botânica com a eficiência de sempre. Havia voltado para a trilha com o kit guardado. Havia ficado ao lado de Rafael no passo de retorno, com aquela naturalidade que havia levado 8 dias para chegar e que estava ali agora, sem anúncio. O problema havia começado às 14 horas. Não havia sido aviso gradual. Havia sido o silêncio repentino da floresta num trecho que estava barulhento 10 segundos antes. Rafael havia parado com o gesto de punho fechado que o grupo havia aprendido nos primeiros dias. Parar, sem falar, sem movimento brusco. Todos haviam parado. A onça havia saído da vegetação densa a 20 metros à frente. Adulta, pelo tamanho no mínimo 80 quilos, que havia entrado na trilha com o passo de quem estava usando o caminho aberto como rota, não como caça. Havia parado quando o grupo havia parado. Havia ficado olhando. O protocolo de encontro com felino de grande porte era claro, e Rafael havia treinado o grupo nele na primeira noite. Ficar parado, não virar as costas, não correr, deixar o animal escolher a direção. Juliana havia prendido a respiração de forma audível. Marcos havia ficado imóvel com a câmera na mão sem levantar. Pedro havia ficado a 2 metros de Rafael com a expressão de quem estava aplicando o protocolo com toda a força de vontade disponível. Rafael havia ficado na frente do grupo, posição natural, posição de comando. Camila havia ficado ao lado dele. Não havia sido instrução. Havia acontecido com a naturalidade de quem havia avaliado a situação e havia tomado posição. 2 metros à sua esquerda, de pé, com o corpo ligeiramente inclinado para frente. Não ameaça, presença. A ideia de que o grupo não era presa isolada, mas conjunto com tamanho. A onça havia olhado para Rafael, depois para Camila. Depois havia varrido o grupo inteiro. Havia ficado parada por 45 segundos. Depois havia virado, com aquela fluidez específica de felino que não precisava anunciar movimento, e havia desaparecido na vegetação densa do lado esquerdo da trilha. A floresta havia voltado ao barulho normal em 90 segundos. Ninguém havia falado por um tempo. Pedro havia expirado de forma audível. Juliana havia colocado a mão no peito. Marcos havia olhado para a câmera, que havia ficado parada a vida toda, sem conseguir decidir se havia sido prudência ou oportunidade perdida. Rafael havia ficado olhando para o ponto onde a onça havia desaparecido. Camila havia ficado ao lado dele, com os olhos no mesmo ponto. Posição correta. A voz dele mais baixa que o normal, o comentário saindo antes de calcular. Vi num guia de campo da Amazônia. O canto da boca dela. Capítulo 7. Aí você trouxe guia de campo de outra floresta. Trouxe 3. Os ombros dela. Achei que fosse útil. Havia, na trilha com o grupo, ainda processando o que havia acabado de acontecer, um momento que era diferente de todos os momentos anteriores. Não o afloramento, não a argila, não o ombro na noite de tempestade. Era a imagem dela, ficando ao lado dele com o protocolo certo que havia aprendido de um guia de outro país, porque havia decidido que valia a pena aprender. A mão dele havia ido para o braço dela. Não o toque rápido de outras vezes, mais lento, mais deliberado. Havia ficado ali. Ela havia olhado para a mão, depois para ele. Rafael. Direta, do jeito que chegava em tudo. Sim. Quando essa expedição acabar amanhã, os olhos dela nele, sem desvio. O que acontece? Havia ficado com a pergunta. Era a pergunta que havia estado presente desde o afloramento, no ombro, na argila, no tronco molhado da chuva de 4º dia. Havia estado presente sem ser feita, porque fazer exigia parar de fingir que não estava presente. Ela havia feito. Eu não sei o que acontece de forma geral. A voz mais baixa, a mão ainda no braço dela. Mas eu sei o que eu quero que aconteça. Então fala. Essa expedição é a 12ª que faço documentada. Havia começado pelo que sabia. E a primeira em 11 anos, onde eu não pensei em parar no meio.
Ela havia ficado quieta. Não porque foi fácil. Havia continuado. Porque você não deixou ser fácil do jeito errado. Havia ficado olhando para ela. Cada vez que eu achei que sabia o que tinha na mão, você mostrou que eu estava olhando para o lado errado. O grupo havia começado a se movimentar atrás deles. Pedro dando o sinal de retomada de trilha, com o tato de quem havia aprendido quando ficar invisível. Camila havia ficado com os olhos nele. Tenho uma ideia que eu tenho há 3 anos. A voz mais baixa, não para o grupo ouvir. Uma empresa de expedições com base científica, não só turismo de aventura, roteiros com dado real por baixo, coleta, monitoramento, pesquisa de campo aplicada. Uma pausa. Precisava de um guia com histórico real para funcionar. Rafael havia ficado completamente parado. Você pensou nisso antes de embarcar? Pensei depois de ler seu histórico. Direta. Antes de decidir vir. Havia, naquela trilha com o grupo retomando o passo atrás deles e a floresta funcionando ao redor com a normalidade de quem não havia testemunhado nada de especial, a convergência de 2 projetos que haviam existido separados e que estavam encontrando o lugar onde se encaixavam. Me conta mais. A voz dele. Haviam caminhado os últimos quilômetros do dia lado a lado. A conversa havia ido da empresa para os recursos, para os contatos dela na academia e os contatos dele no campo, para as expedições que ele havia feito que poderiam ter tido dado científico e não tinham porque ninguém havia pensado em combinar os dois. Pedro havia ouvido o suficiente para entender o que estava sendo construído. Havia dado um leve olhar para Marcos, que havia perdido o contexto por estar anotando alguma coisa. No acampamento de último dia, depois do jantar, Rafael havia ficado ao lado de Camila no limite do perímetro iluminado com as lanternas. O mesmo lugar onde havia ficado sozinho nas noites anteriores. Ela havia ficado de pé, do lado dele, com os olhos na floresta escura. Você ia propor isso de qualquer jeito. A voz dele. A empresa. Mesmo se a expedição tivesse sido difícil. Provavelmente não. Os olhos dela nele. Porque a empresa precisa que os dois funcionem juntos. E eu não proporia parceria com alguém que eu não vi funcionar de verdade. E você viu. Vi. Direta. Na tempestade. Na argila. Na onça. O canto da boca. E nas outras 10 vezes que você checou a equipe toda manhã, incluindo eu. Mesmo depois de eu mostrar que sabia o que estava fazendo. A mão dele havia ido para o rosto dela, devagar, com a deliberação de alguém que havia calculado o momento e havia decidido que o momento era esse. Os dedos na linha do maxilar, o toque que não tinha protocolo de expedição por baixo. Ela havia ficado parada. Não havia recuado. Havia ficado com os olhos nele com aquela expressão que era a mais real que havia visto nela em 8 dias. Sem a pesquisadora, sem o protocolo, sem o jeito direto que usava como ferramenta. Só ela. A empresa. Os olhos nele. Você vai dizer sim antes ou depois de agora? O canto da boca dele havia sido o sorriso que Pedro havia esperado ver aparecer desde o 3º dia. Agora. Havia dito. O que aconteceu depois tinha o peso de 8 dias de floresta. As discussões, a chuva, o afloramento, o ombro, a argila, a onça parada na trilha com os 2 de pé lado a lado. Tinha o peso de tudo que havia sido guardado e que estava naquele limite de acampamento com a floresta escura ao redor. Finalmente no lugar certo. Pedro havia entregado 2 cafés quando eles voltaram para a área do acampamento. Havia se preparado para o momento com a previsão de quem havia acompanhado os 8 dias de perto. Parceiros. Rafael havia confirmado, o olhar indo para Camila. De expedição. Ela havia adicionado, com aquele canto de boca que havia levado 8 dias para aparecer e que havia descoberto naquela noite, a versão mais honesta que ela tinha. 6 meses depois, numa sala pequena em São Paulo, com plantas em todas as janelas e um mapa de floresta na parede principal, havia uma placa nova na porta. Moura em Resende.
Expedições com propósito. Rafael havia chegado primeiro naquela manhã. Havia ficado olhando para a placa. Camila havia chegado 10 minutos depois, com 2 cafés e a mesma mochila grande da expedição. A placa ficou boa. Ela havia olhado para a porta. Ficou. E a mão dele havia ido para o ombro dela com aquele toque que havia começado no tronco molhado do 4º dia e havia ficado como linguagem dos dois desde então. Ela havia encostado o ombro no ombro dele, o mesmo gesto do afloramento rochoso, na noite em que a tempestade havia separado os dois do resto e havia colocado os dois juntos de vez. Havia a placa. Havia o café. Havia a sala com as plantas e o mapa. E havia a floresta que esperava. Sempre esperava, pelo próximo grupo que ia entrar nela, achando que sabia o que ia encontrar. Se essa história chegou onde devia chegar para você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente. Você já brigou muito com alguém e descobriu tarde demais que era porque importava. A gente lê cada comentário de verdade. Pesquisas sobre parcerias que nascem de conflito mostram que relacionamentos iniciados em atrito têm maior taxa de durabilidade do que os iniciados em atração imediata, desde que o atrito seja de competência, não de valores. 2 pessoas que discordam sobre método, mas concordam sobre propósito, constroem algo diferente de 2 que concordam sobre tudo. Concordância total é conforto. Discordância produtiva é crescimento. E crescimento compartilhado é o que vira empresa, parceria e a única pessoa que você quer ao lado quando a floresta fecha e o rádio para de funcionar. Ele a olhou pela última vez antes de sair, e dessa vez ela não desviou os olhos. Não chorou. Não implorou. Apenas ficou ali, firme, enquanto algo dentro dele se despedaçava. Wagner Andrade, o homem que jamais se ajoelhou diante de ninguém, acabava de perceber que tinha perdido a única coisa que nunca imaginou querer de verdade. Wagner tinha 43 anos e um império construído com sangue frio. Decisões rápidas, emoções controladas, relacionamentos descartáveis. Ele não acreditava em amor. Acreditava em estratégia. E quando seu nome começou a ser manchado por uma série de escândalos envolvendo mulheres, advogados e jornalistas famintos por sua queda, ele tomou a decisão mais lógica que conseguiu: casar com alguém que consertasse sua imagem. Alguém discreta, bonita o suficiente para convencer a imprensa e vulnerável o bastante para obedecer. Alessandra tinha 37 anos e uma dívida hospitalar impagável. A mãe precisava de tratamento caro, urgente, sem margem para erro. Quando o advogado de Wagner apareceu com a proposta, ela não pensou 2 vezes. Casamento de fachada, contrato de 2 anos, silêncio absoluto. Em troca, todas as contas pagas e uma quantia generosa ao fim do acordo. Ela não precisava amá-lo, só precisava existir ao lado dele. O que Wagner não esperava era que humilhar alguém todos os dias criasse uma dependência silenciosa. E o que Alessandra não sabia era que, ao aceitar ser tratada como objeto, ela se tornaria a única pessoa capaz de quebrá-lo por dentro. Essa é a história de um homem que comprou uma esposa e acabou pagando com a alma. Um casamento que começou como farsa e terminou como a coisa mais real que ele jamais teve. E quando ele finalmente entendeu o que era amor, já era tarde demais para apagar o que tinha feito. Se você curte histórias de redenção e segundas chances, deixa seu like agora. E me diga aqui nos comentários de onde você está assistindo, a tua cidade e teu país. Bora pra história. Alessandra entrou na sala de reuniões com as mãos geladas e o coração acelerado. O advogado tinha explicado tudo por telefone, mas ouvir pessoalmente parecia pior. Wagner Andrade estava sentado à cabeceira da mesa, terno impecável, postura ereta, olhos vazios de qualquer traço de gentileza. Ele mal levantou a cabeça quando ela entrou. "Sente", disse ele sem cumprimento. Ela obedeceu. O contrato estava aberto na mesa, páginas e páginas de cláusulas que ela mal conseguia processar. O advogado começou a falar sobre duração, obrigações, confidencialidade. Alessandra tentava prestar atenção, mas não conseguia desviar os olhos dele.
Wagner não a olhava. Lia algo no celular, alheio, como se ela fosse apenas mais um compromisso a ser resolvido. Você entendeu tudo? Perguntou o advogado. Ela hesitou. Sim. Não entendeu nada, cortou Wagner, finalmente olhando para ela. Os olhos dele eram duros, calculistas. Mas não importa. Você vai assinar de qualquer jeito. Sua mãe precisa do tratamento e eu preciso de uma esposa apresentável. É simples. Alessandra sentiu o rosto queimar. Eu entendi, sim. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Então vou ser claro. Você vai morar na minha casa, vai aparecer nos eventos que eu mandar, vai sorrir quando necessário e vai ficar quieta quando eu não te perguntar nada. Não espere carinho, não espere atenção. Você é um arranjo, nada mais. Ela engoliu seco, mas segurou o olhar dele. E você é um homem desesperado o bastante para comprar uma esposa. Acho que estamos empatados. O silêncio foi pesado. O advogado desviou os olhos, desconfortável. Wagner inclinou a cabeça, um leve sorriso cínico aparecendo nos cantos da boca. Interessante, disse ele devagar. Achei que você fosse mais submissa. Achei que você fosse mais educado. Ele riu. Não era uma risada calorosa, era a risada de quem acabou de encontrar um passatempo novo. Vai ser divertido te domar. Alessandra não respondeu. Pegou a caneta e assinou. 3 lugares. Sua assinatura pareceu selar algo mais do que um contrato. Pareceu um pacto que ela não entendia completamente ainda. Wagner pegou o documento, dobrou e entregou ao advogado. Então se levantou, ajustou o paletó e olhou para ela pela primeira vez com atenção plena. Estudou o rosto dela, o corpo, a postura. Alessandra sentiu cada centímetro do olhar dele, invasivo, avaliador. Você é bonita, disse ele, como quem avalia uma mercadoria. Isso ajuda. Ela cerrou os punhos embaixo da mesa. Não ia dar a ele o prazer de vê-la desmoronar. Não no primeiro dia. Nos vemos amanhã, continuou Wagner. O motorista vai te buscar às 8 da manhã. Traga só o essencial. Roupas adequadas eu compro depois. Adequadas? Roupas que não me envergonhem, disse ele já saindo da sala. Alessandra ficou ali, sozinha, olhando para o espaço vazio que ele deixou. O advogado recolheu os papéis constrangido e murmurou algo sobre tudo dar certo, mas ela mal ouviu. Só conseguia pensar na forma como Wagner tinha dito te domar, como se ela fosse um animal, como se ele tivesse o direito. Ela saiu do prédio com as pernas bambas e o celular vibrando no bolso. Era o hospital. A cirurgia da mãe tinha sido agendada. Tudo pago. Tudo resolvido. Alessandra encostou na parede do estacionamento e deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de alívio, eram de luto, porque ela tinha acabado de vender 2 anos da própria vida. E alguma coisa lá dentro lhe dizia que o preço ia ser muito maior do que imaginava. Naquela noite, sozinha no apartamento pequeno que logo deixaria, Alessandra olhou para as poucas coisas que tinha. Fotos da mãe sorrindo antes da doença. Livros que nunca terminou de ler. Uma vida simples que estava prestes a ser engolida por algo que ela não controlava. Pegou o celular e quase ligou para a mãe. Quase contou tudo, mas não conseguiu. Como explicar que tinha vendido a liberdade? Que tinha aceitado ser propriedade de um homem por dinheiro? A mãe jamais entenderia. Jamais aceitaria. Então Alessandra guardou o telefone, deitou na cama e olhou para o teto. Tentou imaginar como seria viver numa casa onde não era bem-vinda. Dormir num quarto que não era seu. Fingir ser esposa de alguém que havia como objeto. 2 anos. Só isso. Depois, estaria livre. Mas algo dentro dela sussurrava que liberdade, depois de Wagner Andrade, seria apenas uma palavra vazia. A casa de Wagner não era uma casa. Era um monumento à frieza. Mármore por todo lado, móveis caros que ninguém parecia usar. Silêncio que pesava nos ombros. Alessandra entrou carregando uma mala pequena e se sentiu minúscula. Uma governanta mais velha, de expressão neutra, a recebeu. Seu quarto fica no 2º andar. 3ª porta à esquerda. E o quarto dele? Perguntou Alessandra, sem saber por que precisava saber. A mulher hesitou. Do outro lado do corredor. Sr. Wagner não gosta de ser incomodado? Claro que não. Alessandra subiu as escadas, sentindo o eco dos próprios passos. O quarto era enorme, impessoal,
decorado com tons frios. Tinha uma cama que parecia nunca ter sido usada, um closet vazio e uma janela com vista para o jardim perfeito demais para ser real. Ela largou a mala no chão e se sentou na beirada da cama. A realidade estava começando a apertar. Ela ia morar ali, dormir ali, fingir ser esposa de um homem que mal olhava para ela como ser humano. Bateram na porta. Alessandra se levantou rápido, ajeitou a roupa. Entre. Wagner entrou sem esperar resposta completa. Ele tinha trocado o terno por roupas casuais, mas ainda assim parecia inalcançável. Olhou ao redor do quarto como quem inspeciona, não como quem visita. "Instalada?" perguntou indiferente. "Sim." "Ótimo. Amanhã à noite tem um jantar beneficente. Vamos juntos. Você vai usar o vestido que está no closet. Não questione a escolha. Não invente moda. Apenas vista." Alessandra franziu a testa. "Eu nem vi o vestido ainda." "Não importa. Eu escolhi. É o que você vai usar." Ela deu um passo à frente tentando conter a raiva. "E se eu não gostar?" Wagner parou na porta, virou-se devagar. O olhar dele era perigoso. "Você acha que tem escolha? Você está aqui porque eu permiti. Usa o que eu mando, fala o que eu autorizo, sorri quando eu decido. Esse é o acordo." O acordo era casamento de fachada, não escravidão. Ele deu um passo em direção a ela. Alessandra não recuou, mas seu coração acelerou. Wagner parou a poucos centímetros, alto, intimidador. A voz dele saiu baixa, controlada, perigosa. "Se você quer rebeldia, eu posso cancelar tudo agora. Devolvo você para a vida que tinha. Sem tratamento. Sem dinheiro. Sem nada. É isso que você quer?" Alessandra sentiu a garganta fechar. Odiava a própria vulnerabilidade. Odiava ele por saber exatamente onde apertar. "Não", disse ela baixo. "Então seja esperta. Faça o que te pedem, e talvez esses 2 anos passem rápido." Ele saiu. A porta se fechou com um clique suave, mas que ecoou como prisão. Alessandra ficou parada ali, respirando fundo, tentando não desmoronar. Ela abriu o closet. O vestido estava pendurado, vermelho, justo, elegante. Lindo. E escolhido por ele. Como tudo ali. Como ela. Alessandra passou os dedos pelo tecido, sentindo a maciez. Era caro. Provavelmente mais caro que tudo que ela já tinha usado na vida. Mas não era dela. Era dele. Assim como a casa, o quarto, a vida que ela agora levava. Ela tirou o vestido do cabide e segurou contra o corpo, olhando no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia estranha. Bonita, sim, mas apagada, como se estivesse se transformando em outra pessoa. Alguém que Wagner estava moldando. Naquela noite, Alessandra jantou sozinha na cozinha. A governanta deixou o prato na mesa e saiu sem dizer nada. Wagner estava no escritório, fechado. Ela conseguia ouvir a voz dele ao telefone, firme, autoritária, tratando de negócios. Ela comeu devagar, olhando para a casa vazia. Tentou imaginar 2 anos ali, 70 e tantas semanas, centenas de dias de silêncio, humilhação e indiferença. Depois do jantar, Alessandra voltou para o quarto e ligou para a mãe. "Como você está, mãe?" "Melhor, filha. Os médicos disseram que a cirurgia vai ser na segunda. Estou com medo, mas aliviada. Não sei como agradecer." Alessandra fechou os olhos, segurando as lágrimas. "Não precisa agradecer. Só melhore. E você? Como está a vida de casada?" A pergunta doeu. "Está diferente. Mas está tudo bem." Mentira. Tudo era mentira. Mas a verdade machucaria demais. Quando desligou, Alessandra deitou na cama enorme e fria, olhando para o teto. A casa era silenciosa demais. O tipo de silêncio que sufoca, que lembra você de que está sozinha mesmo rodeada de luxo. E se perguntou se sobreviveria inteira, ou se no fim só restaria o que Wagner decidisse deixar dela. O jantar beneficente era exatamente como Alessandra imaginou. Frio, performático, cheio de gente que sorria demais e sentia de menos. Wagner a apresentava como minha esposa, com a mesma emoção de quem diz meu advogado. Ela sorria, cumprimentava, fingia, mas por dentro, cada palavra dele doía. "Ela é linda, não é?" comentou uma mulher mais velha, toda coberta de joias. "É",
respondeu Wagner, sem olhar para Alessandra. Foi uma boa escolha. Escolha. Como se ela fosse um móvel. Durante o jantar, ele mal dirigiu a palavra a ela. Conversava com empresários, fechava acordos, ria de piadas que ela não entendia. Alessandra comia em silêncio, sentindo-se invisível. Até que alguém finalmente perguntou algo diretamente a ela. E você, Alessandra, trabalha com o quê? Ela abriu a boca, mas Wagner foi mais rápido. Ela se dedica à casa. Prefiro assim. A mulher sorriu, solidária, como se entendesse. Alessandra sentiu a bochecha queimar. Não pela mentira, mas pela forma como ele a reduziu. Como se ela não tivesse voz, como se não precisasse ter. Um homem ao lado de Wagner, percebendo o desconforto, tentou incluí-la. Mas você deve ter algum hobby, Alessandra. Algo que goste de fazer. Ela ia responder quando Wagner interrompeu novamente. A Alessandra é muito reservada. Não gosta de falar sobre si mesma. Não era verdade. Ele só não queria que ela falasse. Alessandra apertou o guardanapo no colo, as unhas cravando no tecido. Sentiu o olhar de algumas mulheres na mesa, mistura de pena e julgamento silencioso. O jantar se arrastou. Discursos vazios, aplausos educados, champanhe que não tirava o gosto amargo da boca. Quando finalmente terminaram, Alessandra se levantou rápido demais, ansiosa para sair dali. Wagner segurou o braço dela, firme. Devagar. Todo mundo está olhando. Ela respirou fundo, forçou um sorriso e caminhou no ritmo dele. Casal perfeito. Farsa perfeita. No caminho de volta, dentro do carro, o silêncio era denso. Alessandra olhava pela janela tentando controlar a raiva. Wagner mexia no celular indiferente. Você foi bem, disse ele de repente. Ela não respondeu. Estou falando com você. Eu ouvi. Wagner desligou o celular, virou-se para ela. Qual é o problema agora? Nenhum. Não minta. Você está irritada. Alessandra virou o rosto, olhou para ele. Você me tratou como se eu fosse uma boneca. Não me perguntou nada. Não me deixou falar. Só me exibiu. Era exatamente isso que você tinha que fazer. Exibir-se, sorrir, parecer feliz. Eu fiz. Então por que está reclamando? Ela respirou fundo. Porque eu sou uma pessoa. Não sou um acessório. Wagner deu uma risada curta, seca. Você assinou um contrato que diz exatamente o contrário. Alessandra sentiu algo quebrar dentro dela. Eu assinei um contrato de casamento falso. Não de humilhação. É a mesma coisa. Não, não é. Ela virou o corpo para ele, a voz tremendo. Você pode fingir que eu sou sua esposa sem me tratar como se eu não existisse. Você pode me usar para limpar sua imagem sem me apagar no processo. Wagner ficou quieto. Por um momento, algo passou pelo rosto dele. Não era arrependimento. Era irritação. Como se ela estivesse exigindo demais. Você é sensível demais, disse ele, voltando a mexer no celular. Alessandra não respondeu. Apenas virou o rosto de novo e ficou quieta até chegarem em casa. Ele entrou primeiro, direto para o escritório. Ela subiu para o quarto, tirou o vestido vermelho e o jogou no chão. Tomou banho quente, deixou a água lavar a maquiagem, a máscara, a farsa. Quando saiu do banheiro, enrolada na toalha, Wagner estava parado no quarto dela. Alessandra se assustou. O que está fazendo aqui? É minha casa. Vou onde quero. Mas esse é meu quarto. Por concessão minha. Ele deu um passo, olhando para ela com uma intensidade que a desarmou. Você precisa entender uma coisa, Alessandra. Aqui dentro eu mando. Você obedece. Quanto antes aceitar isso, melhor para os dois. E se eu não aceitar? Ele sorriu. Não foi um sorriso de humor. Foi de controle. Você vai, porque não tem escolha. Alessandra segurou firme a toalha, mas não desviou o olhar. Eu posso não ter escolha sobre estar aqui, mas eu ainda tenho escolha sobre quem eu sou. Wagner ficou em silêncio. Por um segundo, algo atravessou o olhar dele. Surpresa, talvez. Ou respeito involuntário. Mas ele não disse nada. Apenas deu meia volta e foi até a porta. Parou antes de sair, sem se virar. Você é mais forte do que eu pensei. Isso é inconveniente. E saiu. Alessandra ficou parada no meio do quarto, ouvindo os passos dele se afastarem pelo corredor. As pernas tremiam. Não de frio, de raiva, medo e algo mais perigoso. A sensação de que tinha acabado de ganhar uma batalha pequena numa guerra que ainda ia durar muito tempo
e que Wagner Andrade, por baixo de toda aquela frieza, era um homem lutando contra algo que ele mesmo não entendia. As semanas passaram em ritmo mecânico, eventos, jantares, fotos, sorrisos falsos. Alessandra cumpria o papel, mas algo nela começou a mudar. Ela não baixava mais a cabeça, não engolia tudo calada, e Wagner percebeu. Numa manhã de sábado, ela estava na cozinha quando ele entrou. Parecia cansado, o que era raro. Ele sempre parecia no controle, mas naquele dia, algo estava diferente. Café? Ofereceu ela, mais por hábito que por gentileza. Não. Ele se sentou à mesa, passou a mão pelo rosto. Alessandra continuou mexendo o próprio café, mas sentia o peso do silêncio dele. Você está bem? Perguntou ela contra o bom senso. Wagner levantou os olhos. Por que se importa? Não me importo. Só perguntei. Ele deu um sorriso amargo. Mentirosa. Alessandra virou de costas, irritada consigo mesma. Por que tinha perguntado? Ele não merecia a preocupação dela. Não depois de tudo. Meu pai morreu, disse Wagner de repente. Ela parou. Virou-se devagar. Faz 3 anos hoje, continuou ele, olhando para o nada. E eu ainda acordo esperando a ligação dele me cobrando alguma coisa. Me cobrando ser melhor, mais frio, mais forte. Alessandra não sabia o que dizer. Via um homem que nunca mostrava fraqueza rachando bem na frente dela. Ele te machucou, disse ela baixinho. Wagner deu uma risada sem humor. Ele me fez. Cada decisão que eu tomo, cada palavra que eu falo, é ele. Eu sou a continuação do que ele começou. Não, você escolheu ser assim. Ele olhou para ela, duro. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você usa a dor como desculpa. Sei que trata todo mundo mal porque alguém te tratou mal antes. Mas isso não te dá o direito, Wagner. Ele se levantou devagar, perigosamente calmo. Cuidado com o que diz. Por quê? Você vai me mandar embora? Vai rasgar o contrato? Vai embora você então. Mas não vem jogar sua culpa em cima de mim. O silêncio foi brutal. Wagner ficou parado, respirando fundo, os punhos cerrados. Alessandra esperou. Parte dela com medo. Parte dela desafiando. Você acha que sabe de mim? Disse ele, a voz baixa e perigosa. Acha que entende? Entendo o suficiente para saber que você está com medo. De quê? De sentir. De ser humano. De admitir que por baixo dessa armadura toda, você é só um homem quebrado. Wagner deu um passo, invadindo o espaço dela. Alessandra não recuou. Ele estava perto demais, o perfume dele misturado com raiva. Você não tem ideia do que eu sou capaz, disse ele devagar. Tenho. Você é capaz de humilhar, de machucar, de controlar. Ela ergueu o queixo. Mas não é capaz de sentir de verdade, porque isso dói demais. Ele segurou o pulso dela, não com força, mas com firmeza. Os olhos dele queimavam. Você está brincando com fogo. Talvez. Mas pelo menos eu ainda consigo sentir calor. Wagner a soltou como se tivesse queimado. Deu um passo para trás. Passou a mão pelo cabelo descontrolado. Era a primeira vez que ela o via assim. Perdido. Exposto. Ele saiu. Bateu a porta. E ela ficou ali, sozinha, tremendo de adrenalina. Mas algo tinha mudado. Ela tinha tocado em algo verdadeiro. E Wagner não gostou, porque talvez, pela primeira vez, alguém tinha dito a verdade que ele fugia há anos. Naquela tarde, Alessandra ficou no jardim. Precisava de ar, de espaço. A casa sufocava. Wagner sufocava. Ela se sentou num banco de pedra, olhando para as flores perfeitamente alinhadas. Tudo ali era controlado, organizado, sem vida real. Ouviu passos. Virou-se. Era ele. Wagner parou a alguns metros, mãos nos bolsos, olhando para ela com expressão que ela não conseguia decifrar. Eu não deveria ter falado daquele jeito, disse ele devagar. Alessandra ficou quieta. Meu pai era um homem difícil. Me ensinou que emoção é fraqueza, que amor é perda de controle. Ele desviou os olhos. E eu acreditei nele. Durante anos acreditei. E agora? Wagner olhou para ela. Agora eu não sei mais. Foi a coisa mais honesta que ele já tinha dito. E doeu mais do que qualquer humilhação, porque Alessandra percebeu que estava começando a enxergá-lo, não como monstro, mas como homem, ferido, perdido, lutando contra si mesmo. E isso era perigoso,
porque era mais fácil odiar o monstro. Mais difícil era ver a humanidade nele. Depois daquele dia, Wagner ficou distante. Mas era um tipo diferente de distância. Ele não a humilhava mais. Não a corrigia. Apenas observava. E isso era pior, porque Alessandra começou a sentir o peso do olhar dele. A atenção, o interesse não dito. Numa noite, voltando de mais um evento, ele bebeu no carro. Uísque direto da garrafa. Alessandra ficou quieta, mas preocupada. Você está bebendo demais, disse ela quando chegaram. E você está falando demais. Wagner. Ele parou na porta, virou-se. Estava bêbado, mas lúcido o suficiente para doer. Sabe o que é engraçado? Eu te trouxe aqui para consertar minha vida. Mas você está piorando tudo. Como? Porque você me faz sentir. Ele deu um passo, cambaleante. E eu odeio sentir. Alessandra ficou sem palavras. Ele chegou perto, perto demais. O cheiro de uísque misturado com o perfume dele. O rosto dele a centímetros do dela. Eu devia te mandar embora, murmurou ele, antes que eu faça alguma besteira. Então manda. Wagner segurou o rosto dela, firme, quase doloroso. Os olhos dele percorreram cada traço, cada expressão. E então, ele a beijou. Não foi gentil. Foi desesperado, raivoso, como quem tenta calar algo dentro de si. Alessandra não soube se reagia ou se empurrava, mas o corpo dela respondeu antes da mente. O beijo era fome, era raiva, era tudo o que ele não conseguia dizer. As mãos dele apertavam o rosto dela como se ela fosse escapar, e talvez fosse mesmo. Quando ele se afastou, estava ofegante. Desculpa, disse ele, a voz rouca. Eu não... Ela deu um tapa nele. Forte. O som ecoou. Wagner ficou imóvel. Não porque doeu, mas porque ela tinha feito. Não me beija de novo sem perguntar, disse Alessandra, a voz tremendo. Eu posso estar presa nesse contrato, mas meu corpo é meu. Ele a olhou por um longo tempo. A marca da mão dela estava vermelha no rosto dele. E em vez de raiva, havia algo parecido com respeito. Você tem razão, disse ele baixo. Me desculpa. Alessandra não esperava isso. Não esperava que ele recuasse, que reconhecesse o erro. Wagner passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Eu bebi demais. Não é desculpa, mas é a verdade. Por que você bebeu? Perguntou ela, a raiva dando lugar à curiosidade. Ele deu uma risada sem humor. Porque estar perto de você é difícil. Por quê? Porque você me lembra do que eu perdi. De quem eu poderia ter sido se não tivesse escolhido isso tudo. Ele apontou para a casa, para a vida. Eu construí um império, Alessandra, mas esqueci de construir uma vida. Ela ficou quieta. Pela primeira vez, via nele não o homem poderoso que a comprou. Via o menino que alguém quebrou tanto que ele se transformou nisso. Você ainda pode mudar, disse ela baixinho. Wagner balançou a cabeça. Não, já é tarde demais para mim. Nunca é tarde. Ele sorriu, triste. Você ainda tem esperança. Eu invejo isso. E saiu. Deixou Alessandra ali, encostada na parede, tocando os próprios lábios. O beijo ainda queimava, mas não era só raiva. Era algo perigoso, algo que ela não podia sentir. Não por ele. Porque Wagner Andrade estava começando a rachar. E quando homens como ele quebram, destroem tudo ao redor. Naquela noite, Alessandra não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando cada momento. O beijo, o tapa, o pedido de desculpas. Tudo era confuso. Tudo doía. Ela se levantou, foi até a janela. A casa estava escura, silenciosa. Do outro lado do corredor, a luz do quarto de Wagner estava acesa. Ele também não dormia. E alguma coisa dentro dela quis ir até lá. Quis perguntar se ele estava bem, mas ela se segurou. Porque cruzar aquela porta seria cruzar uma linha que não tinha volta. Então ficou ali, olhando a luz, sentindo o peso de tudo que não podia ser dito. Wagner passou uma semana sem olhar para ela, sem falar, sem existir no mesmo espaço. Alessandra tentava não se importar, mas falhou. Numa tarde, a mãe dela ligou do hospital. Estou curada, filha. O médico deu alta. É um milagre. Alessandra chorou, de alívio, de gratidão, mas também porque agora o contrato tinha cumprido o propósito e ela podia sair. Ela foi até o escritório de Wagner. Bateu. Entrou sem esperar.
Ele estava na janela, de costas. O que quer? Minha mãe teve alta. O tratamento terminou. Silêncio. Eu posso ir embora, continuou ela. Você consegue outra pessoa, alguém mais submissa. Wagner virou-se. O rosto dele estava destruído. Não fisicamente, mas por dentro, algo tinha desabado. Você quer ir? Eu cumpri minha parte. Não é o que eu perguntei. Ele deu um passo. Você quer ir? Alessandra hesitou. E nessa hesitação, ele viu tudo. Você não quer, disse Wagner, baixo. Assim como eu não quero que você vá. Wagner, eu te humilhei, te tratei como lixo, te comprei. E mesmo assim, ele parou, a voz falhando. Mesmo assim, você é a única coisa real que eu tenho. Alessandra sentiu as lágrimas queimarem. Isso não é amor, Wagner. É dependência. Eu sei. Ele chegou perto, mas não tocou. Mas é tudo que eu consigo sentir. E eu não sei como consertar. Talvez não dê para consertar. Talvez você só precise aceitar que me perdeu. Wagner fechou os olhos. Quando abriu, estavam vermelhos. Eu aceito, mas me deixa te amar do jeito errado por mais um dia. Só um. Alessandra não conseguiu segurar. Abraçou ele. E Wagner desabou. Chorou como nunca tinha chorado. E ela segurou, porque era a única coisa certa a fazer. Ele afundou o rosto no ombro dela, os ombros tremendo. Me desculpa, disse ele, a voz abafada. Por tudo. Por cada palavra. Por cada olhar. Por ter te tratado como se você não fosse nada. Wagner. Não, deixa eu falar. Ele se afastou. Limpou o rosto com as costas da mão. Eu passei a vida inteira aprendendo a não sentir. E em 3 meses você destruiu tudo isso. Me mostrou que eu sou vazio. Que construí uma vida inteira sem fundação. Alessandra segurou o rosto dele. Você não é vazio. Só está com medo de ser cheio. Ele apoiou a testa na dela. Como você consegue me olhar e não me odiar? Porque eu te entendo. Porque eu vejo o que você esconde. E porque, por baixo de tudo isso, existe alguém que vale a pena. Wagner abriu os olhos. Você acredita mesmo nisso? Acredito. Mas você precisa acreditar também. Ele a beijou. Mas dessa vez foi diferente. Foi pedido de desculpa. Foi promessa não dita. Foi tudo que ele não sabia colocar em palavras. Quando se afastaram, ele segurou as mãos dela. Eu não sei se consigo mudar. Não sei se consigo ser o homem que você merece. Então não muda por mim. Muda por você. Wagner assentiu, mas os olhos dele estavam cheios de medo. E se eu não conseguir? Então pelo menos você tentou. Ele a puxou de novo, abraçou apertado. E ficaram ali, no meio do escritório, 2 seres quebrados tentando se manter inteiros um no outro. Mas no fundo, Alessandra sabia que um dia não bastava. E que talvez o amor deles tivesse nascido tarde demais. Naquela noite, eles jantaram juntos pela primeira vez. Sem eventos, sem máscaras, só eles 2. Wagner estava diferente, mais leve, como se confessar tivesse tirado um peso dos ombros. Ele fez perguntas. Quis saber dela, da vida dela, dos sonhos que ela tinha antes de tudo. Eu queria ser professora, disse Alessandra sorrindo. Ensinar literatura, fazer as pessoas amarem livros. Por que não fez? A vida não deixou. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Minha mãe ficou doente pouco depois. Eu larguei a faculdade para trabalhar. Wagner ficou quieto. Eu tirei seus sonhos também, não é? Não. Você me deu a chance de salvar minha mãe. O resto é escolha minha. Mas ele balançou a cabeça. Não. Eu te prendi aqui. Te fiz esquecer quem você era. Então, me ajude a lembrar. Wagner olhou para ela. Esperança e medo misturados. Como? Sendo verdadeiro. Sendo humano. Sendo você sem a armadura. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Ela segurou. E pela primeira vez, pareceu que havia futuro. Mas o peso do passado ainda estava ali. E Alessandra sabia que ia precisar de mais do que um jantar para apagar meses de dor. Alessandra saiu. Pegou as malas, deixou a casa, voltou para a própria vida. Wagner não impediu. Apenas assistiu da janela, em silêncio, como quem assiste o próprio fim. Passaram-se 2 semanas. Ela tentava reconstruir a rotina, mas tudo parecia vazio. A mãe estava bem, a dívida paga, mas algo dentro dela sangrava. Numa manhã, bateram na porta.
Alessandra abriu. Era a governanta de Wagner. Ele pediu que eu te entregasse isso. Era uma caixa. Dentro, o contrato. Rasgado. E um envelope. Alessandra abriu o envelope com as mãos tremendo. Alessandra, eu não sei amar. Meu pai nunca me ensinou. A vida nunca exigiu. Mas você me ensinou que amar dói. E eu estou disposto a sentir essa dor pelo resto da vida, se isso significar que você esteja bem. Rasguei o contrato. Você está livre. Mas eu não estou. Nunca mais vou estar. Tenho uma conta no seu nome. Todo o dinheiro que eu deveria te pagar no fim dos 2 anos. É seu. Sem condições. Sem volta. E tem mais uma coisa. A casa da sua mãe. Estava em risco de despejo. Comprei. Está no nome dela. Segura. Para sempre. Eu não mereço seu perdão. Mas mereço carregar o peso do que fiz. E vou carregar. Até o fim. Seja feliz. Mesmo que não seja comigo. Wagner. Alessandra sentou no chão segurando a carta. Chorou. Porque pela primeira vez, Wagner tinha feito algo por ela sem esperar nada em troca. Tinha dado liberdade. Tinha dado dignidade. Mas ele não tinha dado a si mesmo. E ela sentiu falta. 3 dias depois, Alessandra entrou no prédio corporativo dele. Subiu até o último andar. Passou pela secretária sem pedir licença. Abriu a porta do escritório. Wagner levantou os olhos, surpreso, vulnerável. Você comprou a casa da minha mãe, disse ela. Sim. Você rasgou o contrato. Sim. Você me deixou ir. Ele assentiu, calado. Alessandra deu um passo. Mas você não pediu para eu voltar. Wagner respirou fundo. Porque eu não mereço. Não, você não merece. Ela parou na frente dele. Mas eu escolho te dar uma chance. Uma única. E se você voltar a me humilhar, se voltar a me tratar como objeto, eu saio. E dessa vez, não tem dinheiro que me traga de volta. Ele segurou a mão dela trêmulo. Eu vou errar. Muito. Mas eu juro que vou tentar. Alessandra olhou fundo nos olhos dele e viu um homem quebrado tentando se reerguer. Não era perfeito. Não era redenção completa. Mas era real. Então tenta, disse ela. Wagner a puxou, abraçou como quem abraça a própria salvação. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ele não estava comprando, controlando ou fingindo. Estava apenas amando. Do jeito torto, imperfeito e humano que ele sabia. Eles ficaram ali, abraçados no meio do escritório, enquanto a cidade se movia lá fora. 2 seres que se machucaram, se quebraram, mas escolheram tentar de novo. Eu não vou ser fácil, disse Wagner baixinho. Eu sei. E você não vai me perdoar rápido. Não vou. Ele se afastou um pouco, olhou para ela. Mas você está aqui. Estou. Por quê? Alessandra respirou fundo. Porque eu também aprendi a sentir. E dói. Mas é melhor do que estar vazia. Wagner sorriu. Não o sorriso cínico de antes. Um sorriso verdadeiro, cansado, mas esperançoso. A gente vai sobreviver a isso? Não sei. Mas a gente pode tentar. Ele a beijou. Devagar. Prometendo sem palavras que ia lutar por eles, que ia ser melhor, que ia tentar todos os dias ser o homem que ela merecia. E quando se afastaram, Alessandra viu nos olhos dele algo novo. Não era só amor, era gratidão. Por ela ter ficado. Por ela ter visto nele mais do que ele via em si mesmo. Naquela noite, eles jantaram juntos de novo, mas dessa vez na casa dela. Simples, sem luxo, sem máscaras. Wagner parecia deslocado ali, mas também parecia em paz. Eu nunca tive isso, disse ele olhando ao redor. O quê? Simplicidade. Vida real. Alessandra sorriu. Bem-vindo ao mundo real, então. Ele pegou a mão dela. Obrigado. Por não ter desistido de mim. Obrigado por ter deixado eu ir. E por ter feito o que era certo, mesmo doendo. Wagner assentiu. E naquele momento, ambos entenderam que o caminho seria longo, que teria recaídas, que ele ia errar, e ela ia precisar ser forte para não aceitar menos do que merecia. Mas também entenderam que, pela primeira vez, estavam juntos de verdade. Sem contratos, sem mentiras. Só 2 seres imperfeitos escolhendo o amor, mesmo sabendo que ia doer. E talvez isso fosse o suficiente. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like. Comenta o que mais doeu,
o que mais te pegou. E se você quer mais histórias assim, reais, imperfeitas, que sangram verdade, escreve aqui. Quero mais. Estou aqui lendo cada um.